Vamos para mais cafezinho, vamos falar de arquitetura de software, comunicação, redes, com o que é que seja. Bom, esse cafezinho pode ser uma continuação da manhã, eu ainda não tenho muito claro o que eu vou falar, mas o que eu quero falar assim, do que eu falei de manhã, eu falei de REST, eu falei que existe um padrão para REST, né? E muitas vezes as pessoas não gostam de padrão, né? E aí, assim, existe um padrões para arquitetura? Existem arquiteturas, na verdade, né? Quando você pensa ali, e aí eu linkei no cafezinho da manhã o paper do Field, né? O paper do Field, aliás, eu tô com ele aberto aqui, chama Estilos Arquiteturais e o Design de Aplicações de Software Baseados em Rede, né? De aplicações de software baseados em rede, né? E aí é muito interessante que, assim, é um paper, assim, o paper foi bota de REST, né? O paper não, a tese dele, né? Uma tese tem 6 capítulos, poderia ser muito bem lançado como um livro, né? Aliás, merecia, não sei se ele lançou, deve ter lançado, mas hoje em dia ele estaria bem mais amplo, né? É de 2000, aliás, né? E ele trabalha ali nos 3 primeiros capítulos, né, sobre estilos arquiteturais sobre arquitetura. Então é uma tese sobre arquitetura, né? O REST é só uma aplicação do que ele constrói ali, né? Que é um capítulo só, né? Então ele passa 3 capítulos falando sobre arquitetura, um falando sobre definindo o que é REST e o sexto falando sobre aplicações de REST, né? Desculpa, 4 capítulos falando sobre 3 arquitetura, um de aplicações web, um definindo o REST e o outro aplicando o REST, né? E aí, assim, quando a gente vai construir, eu gosto muito desse paper e a parte mais importante que eu gosto é o primeiro capítulo. O primeiro e o terceiro capítulo são os que eu mais gosto, né? E por que eu gosto deles? É porque, primeiro, assim, ele define algumas coisas de arquitetura, né? Eu tenho um livro que está até aqui atrás em algum lugar, né? Eu tenho ele aqui embaixo também, que é um livro de arquitetura muito famoso, chamado software, da série de engenharia de software. E aí, deixa eu até pegar o livro aqui, deixa eu pegar aqui, que é uma série muito famosa, é uma série muito famosa de arquitetura, né? Esse aqui que eu comprei quando eu virei arquiteto, né? Esse aqui eu comprei no sebo, tava baratinho. Apesar que ele é uma edição antiga. E ele tem essa série, né? Série em engenharia de software, né? A série chama série engenharia de software, né? Que aí eu acho que o primeiro é sobre arquitetura de software, né? E o segundo é documentando a arquitetura de software. Eu li esse livro, eu li os dois, né? Quando eu virei arquiteto. Foi a minha tarefa zero. Nossa, eu virei arquiteto de uma empresa, eu sou o cara que vai definir tudo. Falei, vou ter que ler. Aí eu gastei muito tempo lendo isso aqui. E aí, assim, isso aqui aponta um pouquinho ali para o que o Fielding fala, né? Não posso me perder aqui na questão, né? Que é o quê? Se você tem arquitetura, arquitetura, primeiro você tem um propósito. Qual que é o propósito com essa arquitetura? O meu propósito e aí você tem as métricas, né? Tem aquele livro famoso, Os Fundamentos da Arquitetura de Software, também fala disso, né? Você tem que ter umas métricas. Eu tenho esse livro, deve estar por aqui em algum lugar. Deve ser um desses dois branquinhos aqui, né? Ele fala basicamente assim, né? Você tem algumas métricas que você tem que cumprir, e aí quando você tem que cumprir essas métricas, você vai desenhar os seus componentes de software para atingir aquelas métricas. E aí as escolhas dos componentes de software, as escolhas do protocolo, tudo isso vai ser baseado no quê? Nos seus requisitos, nas suas métricas que você deseja. Então, eu quero assim, eu quero uma API REST para prover milhões e milhões, bilhões de mensagens de transactions por segundo. Aí você vai implicar o quê? Então ela tem que ser o quê? Ela tem que ter assim, ela tem que ser dessa forma. Ela vai ter, vamos usar a serialização ali, não em JSON, mas vamos usar algo binário ali como o protobuf. Você vai desenhando ela para definir isso, né? Ela tem que ter múltiplas instâncias, né? Então, assim, eu vou ter, sei lá, posso ter 100, 200 servidores respondendo a mesma requisição do mesmo endpoint. Você vai desenhando ela como você quer. E você pode também definir alguns padrões, né? Então, assim, é interessante porque a arquitetura, ela tem que ser pensada. Você até, quando você vai trabalhar com arquitetura de software, tem até 2 padrões muito comuns, né? O as is e o to be, né? Eu vi isso no meu MBA, né? Lembro bem de falando isso, né? O as is também tem no livro do Lowen Bass, né?
nesse aqui que eu acabei de mostrar. O as is é aquilo que você tem hoje, né? Então, quando você vai, eu quero desenhar minha arquitetura como é que ela é hoje, né? Então, você senta ali com o seu time e pergunta pro seu time, olha, isso aqui é como a arquitetura é hoje. Aí você desenha lá, acontece isso, não sei o quê. É bom ter alguns diagramas. Saber desenhar arquitetura é um skill muito bom, assim, tipo, quem manja desenhar arquitetura, fala, aqui tem uma API REST, que consulta aqui. E aí, quando você vai desenhar uma API REST, uma arquitetura, você não pode ir da sua cabeça, né? Tipo, que nem aquele que o Elon Musk publicou, que desenho da minha arquitetura. Esse que dele não era um diagrama de arquitetura nem aqui, nem em lugar nenhum. E aí, assim, para você se desenhar uma arquitetura REST, e aí você tem que saber, uma arquitetura, desculpa, você tem que saber de algumas coisas, né? A arquitetura, ela tem componentes, ela tem conectores, ela tem configurações, ela tem diversos elementos. E é bom você saber desses elementos, conhecer, né? Tipo, eu tenho esse componente tal, que ele se comunica por tal através de um protocolo tal. Tipo, é basicamente isso, né? Não é, quando você pode desenhar arquitetura ou fluxos, né? Tipo, e são coisas diferentes, são diagramas distintos, né? Então, aprender a desenhar arquiteturas é uma coisa muito interessante, tá, galera? Você ter, né? E aí, assim, a arquitetura, elas podem ter diversos estilos, né? E cada estilo que você escolhe, né? O paper do Field, ele bota bastante isso, que assim, eu quero atingir tal objetivo. Então, assim, olha, por exemplo, a gente vive falando assim, eu quero um Event Drive Architecture, eu quero uma API REST, eu quero um Data Stream Processing, né? E aí, fala assim, assim, a gente tem que pensar isso aí como estilos abstratos, né? Isso, assim, não existe um sistema puramente event driven. Não existe uma API REST pura. Não existe um sistema Data Stream Processing puro. Tudo isso são são arquiteturas imaginárias que existem, que a gente pega essas arquiteturas, a gente transforma elas, a gente fala assim, olha, vou falar assim, para que o meu sistema atinja tal objetivo, eu vou ter que ter uma parte dele que vai ser implementada através de um Data Stream Processing, lendo tópicos de um broker, message, um Kafka aqui, para produzir tal coisa. E aí você coloca ali na arquitetura, tudo que é de analytics vai estar aqui, ou tudo que é de tal. Por exemplo, vamos pensar aqui numa arquitetura do 5G, né? O 5G você tem a base das antenas, elas se conectam num core, esse core todo, que a gente chama de core 5G, ele é todo feito em REST. E aí tem uns padrões, é tudo especificado, ele é feito em REST. E aí as telcos elas sempre definem que esse core aqui ele não se comunica diretamente com a parte de cima, que é o telecom, né? O que a gente chama de TI da telecom, né? O TI da telecom não se comunica direto, tem que ter uma camada de mediação, que é onde eu trabalho. Aí essa camada de mediação, ele vai ter, aí assim, ele define que aqui é REST. Aqui, por exemplo, nos sistemas que eu trabalho, é Data Stream Processing, e ali é o que a Telecom quer que seja, até porque é um Frankenstein geral de um monte de coisa e eu tô só aqui embaixo, né? Então, assim, a arquitetura é como se você definisse isso. Eu falo, nessa camada aqui é só REST, nessa camada aqui é Data Stream Processing, nessa camada aqui você faz o que você quiser da sua vida, né? Então, assim, você desenha isso, né? E você coloca os conectores, você coloca as coisas. Então, existem padrões até para se desenhar arquitetura. E existem padrões de arquitetura puros ali. Tipo, eu falo assim, eu defino o que é o REST, eu especifico o REST, eu falo de nível de maturidade, então eu estou definindo um padrão puro. Não quer dizer que a minha arquitetura precisa ser aquilo, mas quando eu vou desenhar minha arquitetura, eu preciso olhar para aquilo para entender. E aí, isso é o mais interessante quando está falando de arquitetura, né? Entender por que um padrão existe, o que ele responde, quais são as qualidades de negócio que ele está tentando responder, quais são as métricas que ele está. Tipo, isso aqui é quando eu quero por exemplo, um REST. Isso eu trabalhei bastante quando eu fui arquiteto, né? Quando eu fui arquiteto, eu já falei isso diversas vezes, né? O cliente botou lá na FC, né, dele que a aplicação de todas as funcionalidades da aplicação deveriam expor suas funcionalidades através de uma API REST bem documentada. E aí o bem documentada lá implicava que, tipo, poxa, ela tem que ser bem, assim, bem pode ser ela completamente documentada ou bem elaborada, né? E aí fica aquela coisa subjetiva, né? E aí é no subjetivo que mora o perigo, né? E aí eu peguei, eu briguei já que na época eu fiz isso, né? Falei assim, poxa, isso aqui vai me ferrar, né? E a gente conversou, não, isso aqui tem um potencial muito, muito grande de dar um problema aqui, né?
E aí, o problema é comercial ali, com o cliente. É aí que eu assim, eu forcei a arquitetura para ela ser uma forma de que o front, apesar eu tinha um back-end, um front e um back separado, e aqui é REST, né? E aí, quando ele chegou aqui, né, eu tinha esse quesito aí que é o bem documentado, que eu expliquei pro time, falei que era arquitetura, não sei o quê, todo mundo, tanto que ninguém quis, eu falei pros caras, ó, vocês querem que eu fale sobre arquitetura, se quiser, eu converso com vocês, eu preparo uma prestação, apresento que é uma arquitetura REST aqui muito bem definida, mas ninguém quis, eu falei assim, tá, tudo bem, todo mundo é sênior aqui, né? E aí quando eu fui analisar, era um Frankenstein gigantesco, né? Totalmente não bem documentado, né? Por quê? Porque uma API REST ela tem que ter simples, foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei. Então, assim, tô devaguei aqui para dizer o quê? Uma arquitetura, ela tem alguns objetivos comerciais. Ela tem alguns objetivos métricos. Então, o papel do arquiteto não é aquele papel do cara ultra técnico. É o cara que ele tem que estar no meio ali, numa. Ele vai ter momentos que ele vai estar com o time comercial, vai ter momentos que ele vai estar com o time técnico. Ele tem que navegar nesses meandros aí que muitas vezes joga uma complexidade gigantesca pro trabalho dele, né? Então, se ele não fizer nada disso, aí, tipo. E ele tem também corporativo, requisito corporativo, né? A arquitetura ele tem no meu MBA eu fiz alguns trabalhos sobre arquitetura corporativa, né? A gente tem um modelo TOGAF ali, e aí assim, toda vez que a gente fala assim, esses modelos, esse modelo é muito grande, ninguém usa. Cara, tá lá pra. Se você não usa, que você não quer, né? Mas assim, tipo, o modelo TOGAF engraçado é que ele é complexo, complexo pra caramba. Ele tem uma série de reuniões lá, mas se você ler a primeira coisa dele, e eu li na época, né? Era assim, ó, que isso aqui é um modelo completo e você usa a parte que você quer. E aí no trabalho que a gente pegou, primeiro a gente fez o seguinte, entendeu o contexto de uma empresa, a gente fez um trabalho lá que era aplicar isso para uma empresa tal, né? A gente fez o modelo de uma empresa, a gente pegou o modelo de uma empresa, entendeu o modelo dela, entendeu o TOGAF, simplificou ele para se adequar ao modelo dela ali, numa forma que ela fosse mais adaptável, né? E aí eu divaguei, eu estava falando da arquitetura as is, nossa, eu divaguei total aqui. Eu estava falando da arquitetura as is e tem arquitetura to be. Então você desenha a arquitetura as is e você vai entender aqui porque eu falei do TOGAF, né? Você desenha a arquitetura as is, né? E aí depois aí você para e fala assim, ó, aí você pode botar num quadro aqui, ó. Isso aqui é o que a gente tem hoje. Esse aqui são esses componentes que a gente tem, se comunicam dessa forma. Então, por exemplo, toda vez que eu vejo aquelas apresentações que o cara fala assim, eu tenho 10 mil microserviços na minha empresa. Eu só falo assim, véi, você tá perdendo dinheiro, ou tá uma confusão. É como se assim, eu tenho 10 cabeças e elas não se entendem. É basicamente isso, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando você tem muito componentes. Pode ser que tenha algum problema ali, né? Assim, se existe uma racionalização em cima desses componentes, quantos componentes existem, quem está criando esses componentes, né? Por quê? Porque software execução é custo. É custo, você tá usando infra ali, né? Então, as arquiteturas têm que ser pensadas, elas não podem ser ali jogadas assim. E engraçado que as pessoas se gabam, né? Ah, eu tenho 20 mil microserviços aqui, todos eles em execução. Cara, desculpa. Tipo, você tá me falando. Quando eu vejo isso, eu entendo que assim, pô, você tá me jogando aí que você tem 20 mil serviços executando que você não sabe o que eles fazem, né? Quantos deles realmente funcionam? Quantos deles fazem trabalho redundante? Quantos deles poderiam ser simplificados e unificados, né? Você poderia olhar para isso, poderia ter alguém olhando para isso e tentando simplificar isso, que vai economizar muito custo para você, tá bom? Mas e aí você tem assim, essa arquitetura existe, né? E aí você vai no modelo TOGAF, né? Que para entrar o quê? Para olhar para o C-Level e falar para o C-Level, olha, como é que eu quero que a minha arquitetura seja e uma coisa muito importante, né? Que o meu software de execução vai responder que questões do nível de C-Level. Isso é o que, pelo menos, o CTO deveria pensar, né? Conversar com os outros e falar assim, olha, para o CIO, ó, que perguntas você quer que o meu software responda para vocês? Ele fala, eu quero que responda tal coisa. E ele desenha uma arquitetura pensando naquilo. Ele fala, não, tem que ter um sistema aqui na Analytics, vai me responder aqui, vai ter um dashboard, e aí o C-Level vai saber o que está acontecendo na empresa, dada a minha arquitetura aqui, né? E aí você junta um monte de questões que é assim, olha, o comercial quer, o C-Level quer, o que todo mundo quer, eu vou desenhar minha arquitetura, o que vai ser a arquitetura to be. E aí, dada a arquitetura exist, dada a arquitetura to be, eu tenho que ter um planejamento de migração. Que é assim, olha, eu vou avaliar a forma como a minha arquitetura tá, e eu vou dar um plano de evolução. E depois eu vou sempre reavaliar esse plano.
Isso aí, por exemplo, é um modelo de arquitetura corporativa. Você vai criar esse modelo de arquitetura corporativa, né? E aí você vai criar alguns modelos, vai usar esses componentes, né? Então tem muito disso ali de arquitetura de software. A arquitetura de software é uma área muito grande, assim, uma área que eu adoro, assim, tipo, que... Tanto que eu sou sempre falando de coisas arquiteturais aqui, caso você nunca tenha percebido ali, né? Eu falo de REST, eu falo desse processo, Message Oriented Middleware, barramento, né? O que é um barramento de mensagens, né? Eu tenho um vídeo sobre isso aí, né? Ou Message Oriented Middleware, ou mensageria, né? Então, assim, esse cafezinho ficou meio esquizofrênico aqui, né? Eu comecei falando de arquitetura, de padrões, e aí eu fui ali para falar do que uma arquitetura existe, fui falar de como modelar uma arquitetura, como desenhar ela, citei alguns livros aqui, eu vou tentar deixar ele, citei os padrões, deu uma migrada aqui, falei de arquitetura corporativa, que é algo que existe aí. Vou ver se eu deixo a documentação caso você queira ler, é uma coisa bem complexa mesmo, né? Como a arquitetura ela pode responder à arquitetura corporativa, né? Tem três tipos de arquiteto, eu sempre falava assim, que tem três tipos de arquiteto, né? Tem o arquiteto corporativo, tem o arquiteto que ele é um arquiteto de sistemas e o arquiteto de software, né? O arquiteto de sistemas é aquele que pega os sistemas da sua empresa e tenta responder o problema dos outros. O arquiteto de software é aquele que pega o sistema da sua empresa e tenta modelar ele para dar respostas a requisitos de negócio, né? Uma arquitetura sempre está ligada a requisitos de negócio. Não imagine que uma arquitetura é bonita por ela ser. Ela tem que estar ligada a um arquitetura de negócio. E outra coisa, final aqui. Tipo, não aplauda a arquitetura acéfala. O cara fala ali, eu tenho 2.000 microserviços. Cara, por que você tem 2.000 microserviços? Qual requisito de negócio faz você ter 2.000 microserviços? Em que você responde isso? Porque o que parece, quando a pessoa se gaba disso, parece tipo, olha, eu tô gastando dinheiro, tá vendo que, ó, eu tô gastando dinheiro, é assim pra mim aqui, eu tô gastando dinheiro, eu tô gastando dinheiro, eu tô gastando dinheiro, pra mim é isso, né? Eu tô gastando dinheiro e não diz nada. Então é isso, pessoal, valeu, bom cafezinho pra vocês.